O antídoto contra as influências negativas é sempre o autodesenvolvimento. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre uma característica da nossa atualidade que apresenta muitos desafios para todos nós que vivemos num mundo de internet, de conexões que a gente sequer poderia imaginar que existissem se a gente tivesse há 40, 50 anos atrás. E esse desafio, ele tem um aspecto que às vezes a gente não pensa muito sobre ele, mas ele é de fundamental importância para que a gente possa viver uma vida mais tranquila. Refiro-me às inúmeras influências às quais todos nós estamos expostos cotidianamente. Se nós tomássemos uma pessoa que vivesse há 50, 100 anos atrás, essa pessoa também estaria exposta a diversas influências. Acontece que o volume dessas influências na atualidade é estrondosamente maior. Se a gente poderia ter contato com várias pessoas há 50, 60 anos atrás, através do rádio, da televisão, através do telefone, hoje nós nos defrontamos com dezenas, às vezes centenas de pessoas num único dia. Quem de nós já não passou pela experiência de, num único dia, através do celular, a gente ter contato com pessoas diferentes, ideias diversas, pensamentos, propostas, e isso inunda a nossa mente de vários pensamentos, de várias concepções, de várias ideias, algumas delas positivas, outras nem tanto. E por essa razão, nós precisamos de extrema cautela para que essas influências não nos arrastem para caminhos para os quais a gente não gostaria de trilhar. E nós vemos com muita tristeza que, infelizmente, uma grande parcela dos jovens e até mesmo dos adultos se vê influenciado, arrastado por ideias que estão longe de serem ideias nobres. Às vezes por vídeos, por textos, por áudios que são compartilhados nas redes sociais, no WhatsApp, nós vemos ali a incitação ao ódio, à agressividade, à violência, ao fechamento, estreitamento de ideias. E quando nós nos deparamos com essa realidade, é natural que busquemos, será que existe algum antídoto? Algo que possa nos precaver, nos imunizar contra essas influências negativas? E a verdade é que existe. E ela não é simplesmente a gente eliminar a rede social das nossas vidas, muito embora, em alguns casos, em que o uso é exagerado, a gente possa sim se valer mão desse expediente de reduzir, controlar um pouco o nível de exposição. Agora, realidade seja dita, nós não podemos imaginar que vamos viver em um mundo sem redes sociais, porque nós estamos aqui tendo essa oportunidade de refletir juntos sobre os comentários de Emmanuel, sobre o Evangelho, graças às redes sociais. Então elas fazem parte da nossa vida e nós não teremos uma vida humana sem redes sociais. Elas cada vez estarão mais presentes. Bom, se não dá para eliminar aquelas fontes que podem trazer alguma influência negativa, qual é o antídoto? O antídoto é o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento. Porque na medida em que nós nos tornamos melhores, nós nos tornamos menos suscetíveis a essas influências negativas. Para uma pessoa que pouco conhece, que pouco lê, é natural que, diante de uma ideia, de um vídeo que chegue, às vezes até com ênfase, a pessoa falando com uma pseudo-autoridade, ela se sinta convencida daquelas ideias, porque ela não teve condição de contrabalancear, de analisar com outras coisas, e às vezes até aquilo é a única coisa que chegou naquele campo específico que a pessoa está recebendo o vídeo,
e ela toma aquilo como verdade. Agora, se essa é uma pessoa que lê, que escuta outras coisas, que busca outras fontes, ela tem mais recurso para avaliar a qualidade daquilo que está chegando e decidir se aquela influência é uma influência negativa ou positiva. Por essa razão, nós devemos sempre nos lembrar que se alguém se torna suscetível a uma influência negativa, é porque algo nela está sintonizada com essa influência. Porque quando a pessoa não tem nenhuma conexão com a influência negativa, seja porque ela conhece outros elementos que confrontam aquela influência, ou porque ela não está naquele mesmo padrão de vibração, ela não se torna suscetível a essa influência. O linguajar popular tem uma frase que eu adoro para definir isso. Diz assim: praga de urubu não pega em beija-flor. Ou seja, se o beija-flor tem uma natureza diferente, a praga do urubu não vai afetar o passarinho. E para a gente isso significa o desenvolvimento pessoal, o crescimento. Para que a gente não se torne suscetível a influências negativas em função da nossa inabilidade de análise, da nossa fragilidade de conhecimento, do nosso desconhecimento em relação àquele assunto. E isso acontece, gente, em relação às coisas que nos chegam através das redes sociais, das conversas e até de influência espiritual. Eu me lembro uma vez que convivi com uma senhora e a gente tinha uma reunião que era realizada regularmente, toda semana, num determinado horário, e essa pessoa sempre chegava um pouquinho atrasada. E cada dia era uma justificativa diferente. Um dia ela deu uma justificativa que eu achei curiosíssima, porque ela falou assim: não, eu não estou conseguindo chegar no horário porque os espíritos lá em casa estão escondendo a chave do carro na hora de sair. E eu achei curioso, né? Porque, não vou entrar no mérito, mas perguntei para ela, falei assim: escuta, você tem um lugar definido para colocar a chave do carro? Ela falou: não, eu chego em casa, às vezes eu coloco na mesa, às vezes eu coloco na cama, mas nunca está no lugar que eu deixo. E eu fiquei pensando, né? Pode até ser que tenha alguma influência, mas muito provavelmente essa influência, se existir, está se aproveitando de uma certa desorganização da própria pessoa, né? De colocar as coisas em lugares diferentes, às vezes não se lembrar de onde deixou. Então, lembremos-nos disso. Toda influência negativa, para que produza na nossa vida algum efeito, precisa encontrar em nós algum nível de sintonia. E é por isso que o desenvolvimento, o crescimento pessoal e espiritual nos imuniza em relação a essas influências. Porque muda aquilo que nós somos, o que nós sentimos, a maneira pela qual nós pensamos, e nos torna menos suscetíveis a essas influências. Só que aqui eu gostaria de elencar dois aspectos do nosso desenvolvimento pessoal que são fundamentais quando a gente tem essa intenção de se imunizar contra influências negativas. O primeiro deles é a humildade. Humildade. A humildade da gente não achar que somos os detentores de toda verdade, das únicas verdades que existem. Quando nós acreditamos que conhecemos toda a verdade, nós começamos a fechar os nossos horizontes de aprendizado. E muitas coisas que poderiam ser úteis, que poderiam nos ajudar, ficam do lado de fora dessa muralha que a gente constrói, acreditando que somos donos da verdade. Nada de errado com a gente buscar a verdade, mas lembremos-nos que, ao longo da história da humanidade, todos aqueles que defenderam verdades sociais, verdades pessoais, de uma maneira muito intensa, sem se abrir a outras ideias, acabaram por se ver frustrados ou equivocados. Porque o progresso ocorre. Existem visões diferentes. Dificilmente um ser humano, em condições normais,
pode abarcar tudo aquilo que está disponível de informação sobre um determinado assunto. Então, tenhamos a humildade. Não significa a gente abrir mão das nossas ideias, das nossas concepções, mas entender que pode ser que aquelas ideias e aquelas concepções têm uma aplicação em um determinado contexto, mas não em outro. Podem explicar uma determinada faceta da realidade, mas não toda a realidade. Então tenhamos humildade e isso vai nos ajudar no nosso crescimento pessoal. O segundo elemento é o serviço ao semelhante. E a gente cultivar a intenção de sermos úteis às outras pessoas, mesmo aquelas que não compartilham do nosso modo de pensar, aquelas que às vezes têm ideias muito diferentes ou antagônicas às nossas, aquelas que não nos compreendem. Saulo, mas como é que eu posso ajudar essas pessoas? Com o respeito, com a palavra fraterna, evitando conflitos desnecessários. Todos esses elementos são formas de serviço ao semelhante. Se nós cultivarmos esses dois elementos, esses dois pilares, humildade e serviço ao semelhante, nós vamos crescer pessoalmente, como pessoas, e isso vai nos imunizar contra as influências negativas de toda a sorte. Por isso, entendamos que influências existem muitas, em diversas fontes, formas e origens, mas a forma da gente lidar com elas é cuidando do nosso crescimento e desenvolvimento. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo e o comentário foram retirados do 7º volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, especificamente em um versículo da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, e nos diz esse versículo: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Emmanuel intitula o seu comentário Ante os falsos profetas. A cautela tinha atribuído aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim, ofertando-lhes à percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultícia. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitem à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal de nossa conduta. Não vale, assim, alegar confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creiais desse modo em todo espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho, e cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento,
aprenderemos sem sombra que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. Uma bela página de Emmanuel, nos lembrando dessa necessidade de nos aperfeiçoar, de crescer, para que a gente não seja vítima dessas influências negativas de todas as fontes. E o desafio para hoje é que nós busquemos essa imunidade maior, a gente se imunizar contra influências negativas. E a maneira de fazê-lo, vamos no dia de hoje buscar crescer um pouquinho. Vamos aprender uma coisa nova, ler algo diferente, buscar o contato com o Evangelho. Cada um vai definir em que campo, qual a quantidade de tempo que vai dedicar, da energia, mas o foco hoje vai ser a gente crescer espiritualmente, a gente aprender alguma coisa nova, para que, dessa forma, nos tornemos menos suscetíveis às influências negativas que existem no cotidiano da nossa vida. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!